É isso aí, senhoras e senhores. Começa agora um Sala de Estar mais que especial. Vocês estão bem felizes? É isso aí. Hoje o Sala de Estar com casa cheia, a sala está cheia e hoje vai ser um dia especial, uma noite especial. Nós vamos bater um papo maravilhoso aqui. Nós estávamos ansiosos por esse papo. Podia estar ansioso? A gente vai falar da ansiedade boa aqui também, né? Vai que... Mas antes, deixa eu apresentar aqui quem está com a gente na nossa sala de estar. Do meu lado, sempre ele, Aloísio O Júnior. Ei, hoje vai ser benção, hein? Pode ir. O pessoal nem te deu palmas, Juninho. Aqui Não precisa. Obrigado. estamos aqui também, o nosso querido representando o Amor em Movimento, o Nil, o nosso querido, famoso e antigo Rafael O Bueno. Boa noite a todos. Saudades de alguns aqui e outros, amém. Brincadeira. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Vamos lá. E deixa eu apresentar o nosso super convidado de hoje, que é uma honra enorme ter ele aqui, é uma alegria ele ter aceitado o nosso convite. Ele que é professor, é pastor, é capelão, é doutor, e ele é um pouco de tudo, e ele é um homem abençoado e aceitou o nosso convite. Senhoras e senhores, com vocês, Davi Lago. Graça e paz. Deus abençoe, pessoal. Uma honra estar com vocês. Amém. Gente, nosso papo hoje vai ser desse livraço do Davi, o livro Além da Ansiedade. Se você não leu ainda, é nossa recomendação, a gente vai tocar em alguns tópicos do livro. Logicamente, nós não vamos conseguir esgotar o assunto, mas fica a curiosidade para você ler o livro e aprender mais e mergulhar mais. Então aqui a gente vai conduzir um papo gostoso, um papo legal aqui, sobre algumas partes do livro. Então, fica a sugestão, no final estaremos vendendo, o Davi trouxe alguns exemplares, a gente vai conseguir vender lá fora, você já pode sair daqui com o livro e pegar o autógrafo, né, do Bueno, não, do Davi. Tá bom? Se quiser, assino também. Se quiser, assina também. Gente, livraço, um assunto muito oportuno para a nossa geração, para o nosso tempo, e a gente vai bater esse papo com o Davi. Davi, primeira coisa que eu quero te perguntar, como que surgiu a ideia de escrever um livro sobre ansiedade? Veio de uma meditação bíblica, veio de uma experiência pessoal, veio de uma noção da sociedade, da era, uma condição necessária? Como que brotou no seu coração a ideia desse livro? O processo foi muito simples. Eu prego a palavra de Deus desde 2001, há 23 anos pregando. E um dos temas que se destaca na Bíblia é justamente a aflição do coração humano diante das incertezas. Há muitos salmos que falam sobre ansiedade, sobre angústia, muitos salmos. Existem narrativas, histórias inteiras nas Escrituras que apontam o próprio povo de Israel encurralado diante do Mar Vermelho, e depois no período no deserto. Moisés, você nos trouxe, foi por falta de túmulos lá. Quer dizer, você vê que é um tema que faz parte da condição humana e que a Bíblia aborda muito esse assunto. E a pregação, uma das pregações dos textos que eu há mais anos prego é justamente o texto principal do assunto na Bíblia, que é Jesus ensinando no Sermão do Monte sobre a ansiedade. Então, essa mensagem é uma mensagem que há mais de 20 anos, é a primeira vez que eu preguei esse texto, então é um texto que eu me afeiçoei, um texto que fala muito ao meu coração, e quando foi de alguns anos para cá, realmente quando explodiu essa questão da ansiedade no Brasil, no mundo, a pandemia escancarou, né, essas questões, a editora Vida entrou em contato comigo, né? Eu estava, na verdade, na Argentina para um lançamento de um outro livro, do Um Dia Sem Reclamar, versão em castelhano, na Feira do Livro de Buenos Aires, ano passado, e o proprietário da editora Vida, o pastor Omar, que é argentino, me procurou lá num café no aeroporto. Ele foi falar comigo: Davi, a gente tem uma demanda, né?
existe uma demanda real, nós precisamos de publicar literatura, obras sobre esse tema. E aí a editora me encomendou a obra, falou, olha, se você pegasse as mensagens... Então nasceu assim, eu já venho falando sobre isso. Todo pastor, né? Todo pastor tem os temas chave na Bíblia. A ansiedade é um tema chave. E aí veio esse convite carinhoso da Editora Vida que concretizou, então, na obra Além da Ansiedade. Ela foi lançada no final do ano passado, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Gente, eu precisei não ficar ansioso para escrever o livro, porque ele me deram um mês para escrever. Foi em julho. Ele falou, ó, se você consegue, você tem material, porque a gente precisa lançar essa obra já agora na Bienal. Mas como é que é isso? Escreve em julho, que em agosto tem que rodar na gráfica para estar... Eles estavam ansiosos. Eles estavam ansiosos. Aí eu falei, mas Omar, como é que vai ser esse negócio? Né? Falei com o Renan, com a equipe, e aí, entre uma viagem e outra, conseguimos encaixar os textos, e graças a Deus, assim, está abençoando as vidas. Todo dia eu recebo mensagem das pessoas. Ele já está sendo traduzido também agora para o castelhano. Tem uma proposta para tradução para o inglês também. Então, um pouquinho da história por trás do livro, do tema e de como é que ele veio à luz. Eu tive que fazer uma pesquisa um pouco extensa mesmo, nos principais livros sobre história da ansiedade. E um deles me ajudou muito, do professor Alan Horvitz, da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, que é uma faculdade de medicina referência no mundo. E o professor Alan Horvitz escreveu, então, uma espécie de história da ansiedade. E é ele que mostra, não fui eu que inventei essas 4 abordagens. Isso é um trabalho de um acadêmico, de um historiador. Então, ele mostra que, na história da humanidade, esse fenômeno de angústia que as pessoas enfrentam, tem 4 principais abordagens. Bem rapidamente. A primeira é a abordagem biológica. Entende a ansiedade do ponto de vista da medicina e se está faltando alguma coisa na pessoa, hormônio, se é uma questão genética, algum nutriente. Então, desde a medicina hipocrática até a medicina moderna, existem tratamentos para a ansiedade do ponto de vista biológico. Hoje, a Associação Americana de Psiquiatria e a Organização Mundial da Saúde, nos seus catálogos das enfermidades psiquiátricas, elas apontam 7 tipos de transtorno de ansiedade. Fobias específicas, transtorno de separação, transtorno de ansiedade generalizada. Quer dizer, é uma abordagem clínica, uma abordagem que foca a questão biológica. Mas essa não é a única maneira que a abordagem é entendida e enfrentada na história. Há uma outra abordagem que é chamada abordagem psicológica. Ao invés de concentrar na questão do organismo, concentra nas características da pessoa, na personalidade da pessoa. Se a pessoa é tímida, se a pessoa teve um trauma, ou seja, na psique das pessoas. Então, aí é uma abordagem dos terapeutas, dos psicólogos, é um outro modo de... Às vezes a pessoa tem, né, as chamadas crenças limitantes, distorções cognitivas na maneira de pensar, pensamento tudo ou nada, pensamentos exagerados, de baixa autoestima. Então, não é uma questão só de um remédio, é uma questão na mente da pessoa. É uma questão que tem que ser enfrentada com ferramentas da terapia cognitiva, das diversas abordagens de psicologia. Então, essas são as chamadas abordagens psicológicas. Há uma terceira abordagem para enfrentar a ansiedade, que é a abordagem sociológica ou cultural. Ao invés de abordar o corpo humano com remédios ou a mente humana com aconselhamentos e terapias, é avaliado o contexto social. Como aquela sociedade enlouquece as pessoas, as pressões financeiras, as pressões políticas, a insegurança com a violência. Então, é uma abordagem mais recente que remonta a um médico escocês chamado George Cheyne. Então, são as abordagens que procuram falar sobre os ritmos da vida. Então, quando você vê, por exemplo, alguém dizendo hoje em dia o mundo está mais acelerado, as pessoas... Você já viu gente assim na televisão? As pessoas estão falando muito no telefone.
é um modo sociológico de abordar a ansiedade. A pessoa não está falando de remédio, da personalidade de indivíduos, está analisando uma sociedade estressante. E existe a quarta abordagem, que é a abordagem filosófica ou espiritual, que consegue captar uma dimensão da ansiedade que o remédio é incapaz, a psicologia é incapaz e a sociologia, o estudo cultural é incapaz, que é a questão do sentido da vida. E o sentido da vida não vende em pílulas, né, gente? Você sabe disso, né? Não vende. Você nunca viu uma farmácia vendendo paz, vendendo sentido. Não existe. Toda a farmacopeia do mundo é incapaz por exemplo, as nações, se fosse só uma questão biológica, tá dando para entender, né, gente? Se fosse só uma questão biológica, eu estou falando na velocidade vezes 2, mas dá para baixar, para a gente conversar mais coisas. E eu tomei muito café aqui. Amém, meus irmãos? Então, eles estão dando café desde... Eu cheguei a 1h30 aqui tomando café, né? Aí, quer dizer, nós, por exemplo, nações ricas que têm um alto índice de bem-estar social, como, por exemplo, Nova Zelândia, é um dos 5 países com mais casos de ansiedade clínica. Quer dizer, não é só uma questão de acesso a remédio. Existe também no coração humano anseio de entender de onde veio, por que está aqui, para onde vai, como deve viver, né? Qual que é o propósito da existência, quem nós somos. E várias dessas perguntas são perguntas filosóficas ou espirituais, religiosas. E aí existe um conjunto de filósofos e também de tradições religiosas. Aliás, praticamente todas as tradições religiosas vão ter uma resposta para a ansiedade. Porque a pretensão de toda religião é oferecer um sentido, um significado para a vida. Então, essa é uma abordagem panorâmica, entendendo que a ansiedade é plurietiológica, tem várias causas, e multifatorial, envolve vários fatores. Hoje, o paradigma de tratamento predominante entre as grandes referências acadêmicas e do assunto no mundo é o chamado paradigma biopsíquico-social. Ou seja, é levar as 4 abordagens conjuntamente para tratar uma pessoa. Né? Quanto mais, vamos dizer assim, moderno, atualizado for o médico, ou o psicólogo, ou vamos dizer o religioso, ou o sociólogo, ou seja lá quem for, ele vai sempre tentar, mesmo os médicos hoje, olha, eu estou dando remédio, mas procura um psicólogo, ou eu acho que a sua questão é uma questão de espiritualidade, ou procura também rever o ritmo aí da sua vida, uma questão que não é nem própria da medicina, mas vê um personal trainer, vê alguma coisa, né? Ou um psicólogo, a mesma coisa. Olha, estou te tratando aqui, mas eu acho que no seu caso tem uma questão que você tem que fazer um exame de sangue aí também e ver alguma coisa, às vezes, no seu sangue que está faltando. E, às vezes, um pastor, né? Às vezes, um pastor, olha, irmão, a tua questão é uma questão clínica. Há uma doença da alma, mas também do corpo, né? A parte biológica. Então, é muito importante a gente entender essa forma multifatorial da ansiedade, principalmente dentro da igreja. Né? Porque você vai aconselhar alguém, você aconselha ela em algumas questões e fala, mas querido, procura um psicólogo, procura um médico. A igreja não pode ser contra nenhuma dessas formas de cuidado, de tratamento. Né? E o histórico da igreja, as pessoas mais fundamentalistas, tudo mais, tem uma certa resistência. E é bom a gente saber que os médicos psicólogos, eles estão aptos a orientar a pessoa, talvez seja religioso, espiritual, vai lá, conversa, tal. E a igreja precisa se preparar da mesma forma. Os nossos líderes, pastores, precisam também na igreja, saber isso deveria conduzir. ser mais tranquilo. Primeiro, foi o próprio Senhor Jesus que falou sobre a importância da medicina. Jesus falou assim, não são os sãos que precisam de médico. O que está implícito? Os doentes precisam de médicos. A medicina é uma bênção. Então, Lucas era o médico amado. Então, Lucas era um médico, escreveu um dos evangélicos. Ele é chamado explicitamente de o médico amado. A igreja criou os hospitais. A igreja, ela inventou uma instituição que não existia. Se você vai em Roma, por exemplo, você vai encontrar o Coliseu, você vai encontrar o Fórum,
o pretório. Não existe ruína de hospital romano, porque não existia hospital romano. A instituição hospitalar, como nós conhecemos hoje, ela foi criada por Basílio Magno, um bispo cristão da Igreja Bizantina, no ano 369. Para existir um lugar construído para cuidar de doentes, antes disso tem que ter uma ética de amor ao próximo. Antes disso tem que ter a parábola do bom samaritano, falando sobre misericórdia. Historicamente, a igreja é a maior força propulsora da medicina. Nenhuma outra instituição ajudou mais a medicina do que a igreja cristã nos últimos 2000 anos. Porque, especialmente no Brasil, quantos pais de família estão pifando porque não estão sendo cuidados, né? Não estão sendo tratados adequadamente, indo para o burnout. O Brasil aumentando o número de aposentadoria por invalidez, diminuindo a idade de infartos e AVCs. Então, assim, isso é sintomático. O Brasil ele tem destoado da média mundial. O Brasil é um país que nós somos brasileiros, a gente sabe. Trânsito, estresse, polarização política, brigas, violência urbana. Então é muito importante. E eu sou um pouco otimista também, sabe, Ramon? Eu tenho visto nas igrejas muitos pastores que também são médicos. E eu acho que eles fazem uma grande diferença nesse momento, né? Pastores com dupla vocação, que são pastores, mas também são psiquiatras, são médicos, são homens de Deus. Eu vejo que tem uma geração nova também no Brasil de líderes cristãos, ou pastores ou cristãos, né, muito dedicados. Dr. Ismael Sobrinho, por exemplo, lá de Belo Horizonte, que isso ajuda também a população incauta, pessoas que às vezes não tiveram contato com isso, falam, não, olha só, existem remédios adequados, existe tratamento, às vezes é uma questão mais simples do que parece, né? Às vezes é uma questão. Agora, disso, para idolatrar, achar que agora os comprimidos vão salvar tudo, aí também foi a primeira fala minha, também é um outro exagero, que acho que a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Davi. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz hoje, né? Você dá alguns dados no começo do livro, falando que hoje tem 301 milhões de pessoas que possivelmente têm algum transtorno. O Brasil, como o principal, o país mais ansioso do mundo, né? E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando assim, nossa, parece que antigamente não era assim, né? Hoje a gente está falando muito sobre isso, parece que está todo mundo, dentro da igreja, fora da igreja, trabalho, na família. Como você enxerga isso? Por que hoje a gente tem visto isso? Apesar da gente ver que, historicamente, faz parte da experiência humana a ansiedade. Sim, eu não sei responder essa pergunta de um modo definitivo. Eu posso arriscar algumas hipóteses, né? É uma pergunta difícil, né? Assim, por que hoje aumentou tanto, então, a ansiedade, né? Assim, primeiro ponto, vamos entender esse dado. Esse dado de que mais de 301 milhões de pessoas são ansiosas, na medicina tem uma distinção, estado de ansiedade e transtorno de ansiedade. Estado de ansiedade as 7 bilhões de pessoas no mundo têm estado de ansiedade. O número é maior. O estado de ansiedade no vocabulário é como se fosse assim, é uma categoria emocional de todo ser humano. Tranquilo, gente? Todo mundo tem aquela ou apreensão ou até ansiedade positiva, né? De vai chegar a festa. Todos nós experimentamos isso, às vezes, várias vezes durante um dia. Ansiedade de um encontro, ansiedade da prova, ansiedade para sair logo do trabalho, que eu quero ver a minha filha e a minha esposa que tem um evento que a gente vai participar, ou fazer uma viagem. Então, o estado de ansiedade, todo ser humano tem ansiedade em algum ponto. Esse dado é sobre transtorno de ansiedade diagnosticado, que pode ser maior também, que tem subnotificação, então tem muito disso. Então, esse é um dado da medicina. Então, aí sim, a medicina tem constatado mais pessoas com um dos 7 transtornos clínicos de ansiedade, que são transtorno de separação. A pessoa não consegue ficar longe do cuidador, ou uma criança que entra em pânico quando está longe dos pais. Ataque de pânico, síndrome, pânico, né? Ataques esporádicos de pânico, que a pessoa perde o ar, pode durar de 10 minutos a meia hora.
transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa já perde, né, o controle, nervosismo, sudorese, palpitação. Então, esse dado ele se refere muito mais a isso. Mas não é só isso. Tem a questão do aumento de número de crianças no espectro autista. Existem várias mudanças sociais. Então, seria até imprudente dizer é por causa disso. Nós temos essas hipóteses. A medicina tem avançado em certos entendimentos, tem coisas que ainda são polêmicas, inconclusivas entre os próprios psiquiatras, eles vão atualizando esse catálogo. Por exemplo, até 1980 não existia isso. É apenas a partir de 1980, pela primeira vez, o catálogo de enfermidades psiquiátricas coloca a ansiedade como um transtorno psiquiátrico. Isso é muito recente. Então, talvez seja, não é que a gente talvez não esteja aumentando, talvez esteja se identificando melhor o que sempre aconteceu. Essa é uma hipótese. Com certeza, teses vão ser escritas sobre isso. Outra coisa, esse dado da OMS, que é citado, é um dado autoritativo da Organização Mundial da Saúde, ele é de 2019. Ele é pré-pandêmico, então pode ser que seja pior esse número, entende? Agora, sem dúvida nenhuma, agora concluindo, existem fatores no mundo contemporâneo que são, sim, diferentes dos momentos anteriores. Jesus nos ensinou a discernir os tempos, os dias. Então, por exemplo, nós nunca tivemos 7 indo para 8 bilhões de pessoas no mundo. Essa é uma coisa nova. Um mundo hiperpovoado. Isso é a primeira geração que a gente convive com mais de 7 bilhões, 8 bilhões agora de seres humanos. Então, é um mundo com mais gente. Então, não só tem mais gente, como é um mundo mais conectado. Então, a gente tem acesso mais à chatice dos outros. Deus tem misericórdia de nós, amém, queridos? Né? É a história, né? O menino chega em casa, mãe, eu apanhei na escola hoje. Eu sei, filho, eu já vi no YouTube, já xinguei lá, já reclamei lá. Quer dizer, é um mundo, se o Mark Zuckerberg comprar o colchão Ortobon, ele vai ser dono de 24 horas do seu dia, porque ele já é dono do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Se comprar o colchão, já era. Quer dizer, a gente está num mundo mais conectado, então tem mais gente, é um mundo mais acelerado, né? A tecnologia atual é uma coisa que não existia. Ir para a Lua, que é uma coisa, eram coisas inimagináveis. Você nunca vê Calvino refletindo se vai para a Lua um dia ou não. Eram coisas que não estava. Aliás, tem um texto do filósofo René Descartes, né, nas Meditações Metafísicas, que ele começa a imaginar a possibilidade de um boneco que fala. Porque na época dele, no século XVII, estava na moda os autômatos, que são aqueles robozinhos que você dá corda, né? Você dá uma corda, aquelas bonequinhas que dá corda, assim. E alguns desses autômatos supostamente falavam, falavam alguma coisa assim. Aí o René Descartes, ele pega e levanta a hipótese. E se como se fosse um robô, um boneco desse falasse? Aí ele para e pensa, mas isso é impossível, nunca vai acontecer isso. Isso é uma coisa que jamais um boneco vai falar. Se ele visse o ChatGPT, né, se ele ressuscitasse, ele morria de novo, né? Porque se ele visse hoje a Alexa conversando com as pessoas, entendeu? Então, assim, existem situações que a tecnologia traz hoje que eram inimagináveis. Então de fato, existem elementos novos. Bomba atômica, olha o Oppenheimer, o filme, trazendo essa questão nuclear de novo, a possibilidade de autodestruição do planeta Terra, a ecoansiedade, que é a ansiedade que está acabando, a questão ambiental. Então, são apenas algumas hipóteses para tentar responder essa pergunta, porque eu acho que ela não tem como ser respondida de um modo conclusivo, mas algumas pistas para a gente pensar. Tem muitos fatores, né, sociológicos, que nem você falou, da sociedade e tudo mais. Seguindo uma filosofia do Bill Churran, estamos na era do cansaço, as pessoas cansadas. Somos herdeiros da Revolução Industrial, a capacidade produtiva, aquela pressão para você produzir, para você fazer, e aquele trabalho que nunca acaba, se eu parar de trabalhar, eu perco o meu sentido, a minha dignidade, o meu valor. Então as pessoas são pressionadas literalmente por todos os lados, né? Você acredita que essa questão de
dessa pressão social, esse ambiente tóxico que a gente ficou, dessa era da produtividade e tudo mais, também pode ser um dos motivos dessa explosão da ansiedade, essa sociedade do cansaço, as pessoas esgotadas, as pessoas presas, aquela coisa de, não parece que você falar que você vai descansar é até algo ofensivo para a pessoa. Não, descansar por quê? Né? Descansar não, você tem que trabalhar, você está vivo. Né? E às vezes a gente ouve até dentro da igreja, não, descansa no céu. Quando você está aqui, você tem que trabalhar. O diabo não tira férias. Mas eu tiro, por isso que eu não sou o diabo, né? Tipo isso. Porque ele nunca foi pro boqueirão. Se for... Mas o descanso parece que é algo... se tornou algo inaceitável, se tornou algo ruim para as pessoas. Não, você está com 30, 35 anos, você tem que trabalhar agora, você descansa quando você aposentar. Quando aposentar, cheio de remédio, vou aposentar sem aproveitar nada da vida. Então o mundo ele pressiona demais. Você acredita que esse também pode ser um dos estopins de uma geração pós-moderna que nem a gente, herdeira de todo esse pensamento de revolução industrial, revolução francesa e tudo mais? Você acredita que esse pode ser um dos motivos de grande ansiedade para uma geração hoje? Vamos lá. Eu vou falar em 3 etapas a sua consideração. Primeiro, de fato, nós temos desde a era da Revolução Industrial a noção de produtividade, a noção moderna de produtividade. O que é produtividade? É a quantidade de produtos realizados numa quantidade de tempo. Então, é a produtividade de uma indústria. A produtividade, né, é uma conta feita com os materiais e o resultado desses materiais em um produto. E aí, de fato, no início, especialmente século XIX e século XX, a noção de produtividade ela é alçada ao principal posto nas sociedades capitalistas do Ocidente. Então, a Hannah Arendt, uma filósofa, vai falar que o Ocidente começa a idolatrar a produtividade, ao ponto da métrica das nações ser o PIB, Produto Interno Bruto. Tudo é avaliado, o sucesso de uma pessoa ou o sucesso de uma nação, né, o Simon Kuznets, que é o teórico que formula a noção de PIB, né, de Produto Interno Bruto. Então, produtividade, produtividade, produtividade. O que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço não é isso. Ele não está dizendo que a gente está cansado por ter que trabalhar muito. Ele vem com um outro argumento, seguindo um filósofo de matriz socialista, que é o Michel Foucault. O Byung-Chul Han ele vai dizer o seguinte: chegou um momento na segunda parte do século XX que essa sociedade industrial, essa sociedade controladora, onde tinha a família, o Estado, a empresa, ela vai se arrefecendo. Ela vai se arrefecendo. E na segunda parte do século XX e no começo do século XXI que nós vivemos, surge o indivíduo ainda mais forte, o consumismo ainda muito mais forte. Então, hoje, a nossa geração, diferente dos nossos pais, eles não têm que trabalhar numa sociedade disciplinar. Nós não trabalhamos numa sociedade disciplinar, que o Chul Han chama de excesso de negatividade. Então, antigamente, tinha roupa de ir para a igreja. Até a roupa sua mãe escolhia para você. Eu peguei um pouco disso quando eu era pequeno. Tinha a roupa de brincar e a roupa de ir para a igreja. Você não escolhia sua roupa. Canal de televisão eram os que tinha ali. Eram 9 canais, 12 canais, 13 canais. A Band era o 13. Começava no 2, que era a TV Cultura, que era botão, era 2. Aí 4 era SBT, o 5 era a Globo. Quem lembra disso? Record era o 7, a Manchete era o 9 e a Band era o 13 ou 12, né? Era o 13. A Gazeta era o 11. Então, eram aqueles canais. Então, o Chul Han chama isso de sociedade disciplinar. Por exemplo, meu pai trabalhou na Aços Vilares até aposentar. A pessoa ficava a vida inteira na mesma empresa. Então, isso era chamado a sociedade disciplinar, que, de certo modo, organizava a vida das pessoas. O que o Byung-Chul Han vai dizer é o seguinte: quando surge agora o século XXI, acaba aquela Guerra Fria e tem, por assim dizer, um período de vitória das democracias liberais, do ideal americano de vida, hoje, os jovens, é o contrário, eles têm um excesso não de negatividade, mas de positividade. Ele pode ser um empreendedor, ele pode café, antes era café com leite ou sem leite, com açúcar ou sem açúcar. Agora vocês têm 744 tipos de café diferentes, né? Quer dizer, eu fui num hotel que tinha
Menu de travesseiro. Está repreendido isso, gente. É só um travesseiro que eu quero para dormir. Menu de travesseiro. Pena de ganso, pena de não sei o quê, pena de anjo, pena de asa de anjo. Quer dizer, hoje são tantas possibilidades. Isso só piora agora. Avatar, isso está só piorando, né? Essa questão de mudar a identidade, essa fluidez da identidade, ela chegou num paroxismo tão grande no período atual, o excesso de possibilidades do que eu posso supostamente ser e fazer, que o Churran chama isso de sociedade do cansaço. É uma sociedade que está psiquicamente exausta, porque ela está desorientada. É tanta opção que eu não sei o que fazer, então eu fico ansioso. Então eu preciso de ansiolíticos. Em vez de eu vou me acomodar naquela empresa, eu não sei que roupa vestir, eu não sei mais qual que é o meu nome, eu não sei mais quem eu sou, a pessoa esqueceu andar, então o Churran chama, por isso que chama de sociedade do cansaço, porque nós então estaríamos convivendo simultaneamente uma geração que ainda tem aquela coisa de trabalhar, e uma geração que não sabe o que fazer da própria vida. Que não sabe o que fazer, que não quer ofender ninguém, mas que também não sabe o que quer. É uma geração, sabe, toda fragilizada que quem nasceu nos anos 80 que nem eu chama de Nutella, mas eles não gostam que chama de Nutella. Que aqui eu estou tranquilo que só tem 30 a mais, louvado seja Deus. Aqui dá para falar, mas se você chama os meninos mais novos, eles acham ruim. Por quê? Porque a gente já vê uma diferença para eles, que eles ainda, pior ainda, assim, esse desespero deles do que fazer com a própria vida. E aí vem a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus. Por quê? Enquanto a gente está numa sociedade desorientada, seja porque trabalha demais, seja porque não sabe o que fazer da própria vida, o trabalhador assalariado virou empreendedor endividado, né? Eternamente endividado, né? O Bauman tem outro livro chamado Vida Crédito, né? Nós estamos sempre num crédito que nunca resolve. Então, mas isso é interessante, porque seja na sociedade antiga como na nova, o descanso está deslocado nas duas sociedades. O descanso para os nossos pais, para a geração mais antiga, tem uma coisa assim: o trabalho dignifica o homem. Gente, isso não está na Bíblia, isso é Benjamin Franklin que falou isso. Nós temos dignidade porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. É óbvio que o trabalho honra. A Bíblia fala, honra quem honra. O trabalho é uma bênção. Paulo falou, quem não quiser trabalhar, que não coma também. Jesus trabalhou. Gente, eu escrevi um livro só sobre teologia do trabalho, que é o Formigas. Tem que trabalhar. Agora, dizer que o trabalho traz dignidade no sentido mais profundo, é antibíblico isso. Porque Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos? Nós temos a imago Dei. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, é algo que o trabalho jamais vai dar sentido para a vida da pessoa. Já viu a pessoa? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Já viu essa pessoa assim? Que acha que o trabalho vai trazer legitimidade. Não, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, né? Está consumado. E o juventude atual, que também não descansa nem antes, nem durante, nem depois. É totalmente desnorteado. Não tem... É uma coisa que mistura, não sabe se é lazer, se está trabalhando. O descanso não é algo, eu concluo assim, porque a sua pergunta foi profunda, Rubem, maneira nas perguntas. O descanso não é algo que vem no final, que as duas gerações mais ou menos é assim, não, é um bônus o descanso. Na Bíblia, não. Na Bíblia, não. Por quê? Deus criou o mundo em 7 dias, né? No 6º dia, ele criou o homem e a mulher. Foi ou não foi? Lá em Gênesis, foi. E no 7º dia, o que Deus fez? Ele descansou. Olha que interessante. O primeiro dia inteiro do homem e da mulher foi um sábado. Eles foram criados no 6º dia. E aí o primeiro dia deles foi um dia santificado. Foi um dia de deleite. Foi um dia na presença de Deus. Então o descanso não é algo no final. O descanso é o início na Bíblia. Nós só podemos partir para cultivar o jardim. Nós só podemos partir para qualquer coisa. Primeiro tendo esse tempo com Deus. Primeiro, e ele reencontra com eles na viração do dia depois. Mas o primeiro dia foi um dia separado a Deus, foi um dia dedicado a Deus. Jesus era assim. Você vai ver que Jesus tinha
ciclos de descanso. Jesus ele se separava para orar. Nós temos que parar de ouvir as pessoas, senão a gente enlouquece, gente. Louvado seja Deus, amém? Se você ficar só ouvindo jornal, guarda isso no coração. Você não precisa comentar todas as notícias do mundo. Louvado seja Deus. Né? Não precisa. Primeiro que a nossa opinião não é tão importante. Segundo que foi produtivo. Jesus, ele orava. Jesus deixava as pessoas falando sozinho. Né? E ele orava, ele buscava o Pai. Ele falava assim, venham comigo, vamos descansar um pouco, disse Jesus. Então, às vezes a gente para sair das armadilhas do nosso tempo, seja a geração mais velha, mais nova, ou a que vai vir, por isso que a gente tem que voltar sempre para a palavra. Peraí, quais são os princípios que a palavra coloca sobre isso? Tem um ponto muito legal no seu livro, principalmente ali no comecinho, ali no primeiro capítulo, que fala sobre a insensatez da ansiedade, o quanto você torna insensato. E aí vai lidando das formas como lidamos com dinheiro, como lidamos com a necessidade de ganho, crescimento financeiro e tudo mais. Eu sou líder de jovens e os nossos jovens hoje eles estão na gana pela prosperidade financeira, porque é isso que te traz uma afirmação, um status de que você deu certo na sua vida. Pô, cara, se você tem um carrinho legal, é porque você é uma pessoa bem-sucedida. Se você fez uma viagem para a Europa, é porque você é uma pessoa bem-sucedida. E está atrelado a isso. E essa tem sido a gana deles. E aí, eu sei porque eu conheço muito desses jovens que estão buscando esses gurus agora que trazem a receita do sucesso. Que aí, então, o sucesso vai acabar com a sua ansiedade. Viva ansioso, trabalhe e se esforce. Mas quando você chegar no sucesso, tudo vai ficar bem, vamos dizer assim. Como que você enxerga essa visão distorcida de uma busca incessante assim, pelo sucesso, conquista, realização? Jesus ensinou o contrário. Isso que você vai buscar a alegria, primeiro, tem a pretensão que você pode buscar e alcançar. É muito arrogante essa visão de vida. Jesus nos ensina que o ponto de partida é a gratidão e a humildade. Nós recebemos a vida de Deus. Então, o conceito de gratidão não é um lugar que você vai chegar, é um lugar que você já está nele. Deus, o dia do seu aniversário é o dia que Deus decidiu que o mundo não poderia ficar sem você. Então, Jesus, ele usa esse argumento. Assim, por que vocês estão tão preocupados? Deus não deu para vocês o corpo? Então ele não pode dar a comida? Se ele deu mais, o que é mais importante, o corpo ou o alimento? Né? A vida ou o alimento? Né? A vida ou o alimento? O corpo ou a roupa? Jesus fala. Então, se Deus deu o mais importante para vocês, ele não pode dar a coisa melhor? Se ele cuida até do passarinho, foi o argumento de Jesus, você acha que ele não pode dar o alimento para vocês? Então ele fala, então, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja vida? Então Jesus está dizendo que a ansiedade, essa preocupação, o que eu vou ter, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, essa preocupação é coisa de pagão, ele está falando. Os pagãos é que se comportam dessa maneira. Agora vocês não, vocês vão buscar Deus em primeiro lugar. Né? Essas coisas, não é que isso não é importante, isso vai ser crescer. Agora isso não é o mais importante. Jesus ele diz algo impressionante, porque ele está falando de coisas que aparentemente são as coisas mais básicas. Né? Você precisa de alimento, porque Jesus ficou 40 dias em jejum, mas mais do que isso você vai ficando já subnutrido. Água, 3 dias você morre desidratado, né? O corpo humano não vive sem água. Né? Oxigênio, mais de 30 segundos, 1 minuto que você prende a respiração, já começa, a falta de oxigenação no cérebro já começa a comprometer, pode causar danos no cérebro. Por isso que não pode nem brincar, né, de ficar tão... Você não é atleta, nada, não vai, né, não ficar brincando, porque de tamanha fragilidade. O ser humano não tem, tirando o Tony Ramos, nós não temos a pelagem necessária para sobrevivermos às intempéries climáticas. Precisamos de roupa. Aí Jesus vem e fala, mas Deus é ainda mais importante que isso. Né? No outro texto ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, o fôlego de vida.
antes de tudo isso, Deus ainda é mais importante do que supostamente é o mais importante para a vida. É impressionante o que Jesus está falando. Então Jesus está nos tranquilizando, que tem um Deus no céu, que tem um Deus que não só nos conhece, como se importa conosco. Deus pode ser invisível para nós, mas nós não somos invisíveis para Ele. Deus, ele falou que Ele conhece, Ele sabe o que nós precisamos. E Jesus, ele expõe essa insensatez da ansiedade com essa frase famosa. Ele fala, o texto grego diz, vocês não podem acrescentar um côvado à sua estatura, ou um côvado ao curso da vida. A NVI traduz, 1 hora a vida. Independente da tradução, dá para entender a ideia de Jesus. Ele está dizendo, vocês não podem, a ansiedade não acrescenta nada de bom. E realmente não tem nenhum exemplo na Bíblia de alguém que ficou ansioso e viveu mais. Agora, tem pelo menos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que, ao invés de ficar ansiosa, orou mais, colocou isso diante de Deus e viveu mais, que é o rei Ezequias, lá em Isaías, capítulo 38. Né? Paulo fala em Filipenses 4:8, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então Paulo falou, ao invés de ficar ansioso, ore e apresente a Deus o seu. Pedro fala, lança sobre o Senhor a sua ansiedade. E aí tem a história de Ezequias, né? Que Isaías chega na porta do rei Ezequias. Eu conto, quando eu prego esse texto, né, eu falo assim, gente, eu acho que só de Isaías chegar na minha porta eu já estava morto, eu já caía morto. Só que Isaías fala, assim diz o Senhor, eu caía morto a segunda vez aí. Né? Aí fala, Isaías bate na porta, assim diz o Senhor, você vai morrer, põe tua casa em ordem. Eu morri 3 vezes em um versículo só. Né? Aí Ezequias, ele pega, em vez de ficar ansioso, a Bíblia diz que ele virou para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor conhece meu coração, tudo que eu passei e tal. Ele rasga o coração para Deus. Aí Deus fala para Isaías, Isaías volta lá e diz assim agora, assim diz o Senhor, ouvi sua oração, vi suas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida. Então aquilo que Jesus falou é ilustrado por esse texto, né? De Isaías 38. A ansiedade, ela, pelo contrário, só tira. Né? Por mais que você esteja preocupado, essa não é a maneira de enfrentar os desafios da vida. É a maneira que vai te enfraquecer. Tem uma frase no livro que é, a ansiedade não resolve o seu problema de amanhã e tira a sua energia de hoje. Essa frase é na história que você conta da Você era criança. Da pesca, né? Conta É pro sua pessoal história? rapidinho. É sua mesmo, né? Essa frase, meu pai, ele contou para mim essa frase. Essa frase é uma frase, vários pregadores, eu acho que já falaram essa frase, é uma frase que eu já vi em várias pregações. E meu pai é pastor, meu pai né, também amigo do pastor Edson Rebustini, mandou um beijo para todo mundo da Bíblica da Paz. E o meu pai, quando eu tinha 8 anos, eu e meu irmão, a gente cismou que a gente queria pescar. Menino que era em apartamento, a gente doido para pescar, nossos coleguinhas tinham ido, a gente, pai, eu quero pescar, eu quero muito pescar. E a gente ficou assim, azucrinando o meu pai uma semana inteira. Só que meu pai tinha prometido que ia levar a gente para pescar nos sábados de manhã. E a gente perturbou, meu pai perturbou, pai, vamos, é sábado, gente, é sábado, já falei, tá marcado, é sábado. Na sexta-feira, na véspera, eu e meu irmão, gente, a gente estava tão ansioso que a gente não conseguiu dormir aquela noite. E a gente ficou pescando um ao outro no quarto à noite, o abajur aceso no quarto, a gente ficou brincando a noite inteira. A minha mãe preparou uma caixa assim de ferramenta, ela colocou um monte de isca, né? E ela fez umas massinhas, tipo de pão, assim, uma massinha com corante laranja. Eu e meu irmão comemos metade da isca do peixe, né? Vamos comer. Eu 8, meu irmão 6 anos de idade, imagina, né? E aí a gente brincou. Quando chegou 5 da manhã, ninguém conseguia acordar, né? Gente, eu não fui pescar até hoje. Depois você ora por mim, né? Porque aí, quando a gente acordou, depois do meio-dia, 1 da tarde, pai, vamos pescar. Meu pai, Davi, eu falei que você tinha que ter dormido, vocês perturbaram a semana inteira. Aí, na hora de acordar, vocês não conseguiram acordar, né? E aí ele falou isso, ó, a ansiedade tira, né, não resolve o problema de amanhã e tira a sua força de hoje, te deixa
te deixa... É isso que a ansiedade faz. Tem uma outra frase assim: os vermes te comem morto, a ansiedade te devora em vida. É isso que a ansiedade faz, é o que Jesus está ensinando. A ansiedade não acrescenta nada de bom. Muito bom. Pesado, né? Achei engraçado criança querer pescar, isso que eu achei É curioso. Que não queria departamento, né? Aí a gente pegava vírus do computador, né? Não tinha... E nesse ponto aí também, tem uma parte do livro que você fala que a ansiedade também é viver 1000 dias em um. Eu acho que isso a grande maioria das pessoas pensam dessa forma, né? Você até comenta também que se a gente não olhar para os lírios do campo, os delírios da vida, eles vão confundir toda a nossa vida, né? E sobre essa questão de viver 1000 dias em um dia, eu acho que tem um monte de gente aqui que já deve estar pensando amanhã o que vai fazer, o trabalho, é isso, é aquilo. Como que a gente, principalmente até na igreja, né? Na igreja a gente tem uma ansiedade eclesiástica também hoje. Agora é o serviço, é o culto, é o ministério, é isso, é aquilo. Como que a gente deve olhar para essa perspectiva? Falando desse tópico aí que você fala sobre não viver 1000 dias em um dia. Esse é o fechamento do ensino de Jesus. Jesus é que fala: portanto, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus ele termina de um modo muito prático. Ele está ensinando os seus discípulos e discípulas viverem um dia de cada vez. Por quê? Porque Deus fez um mundo onde nós só podemos viver um dia de cada vez. É o primeiro verso da Bíblia: haja luz, né? Deus criou o mundo, então haja luz, houve luz, e esse foi o primeiro dia. Então, para Deus um dia é 1000 anos um dia, mas para nós não. A nossa vida... Moisés chegou a essa conclusão no Salmo 90, que talvez é o salmo mais antigo da Bíblia. Salmo 90 de Moisés. Moisés ele fala assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então ele começa olhando para a grandiosidade de Deus. Deus é autoexistente. Deus é incriado, ele é o criador incriado. E aí, tem até, eu sempre também lembro isso, perguntaram para Santo Agostinho, o teólogo: Agostinho, e o que Deus fazia antes de criar o mundo? Ele falou: eu já sei o que Deus fazia. Ele estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Agostinho ainda ele faz um gracejo com isso no comentário dele de Gênesis. Ele brinca, né? Mas quer dizer, Moisés, ele olha, Deus é eterno. Aí ele fala: e nós? O ser humano vive 70 anos, ele diz, e alguns vivem 80 com mais vigor. E nós contamos a nossa vida em anos. Mas aí ele faz uma oração no verso 12. Senhor, ensina-me a contar os meus anos. Ele fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Apesar da gente contar em anos, para até ser mais simples, por exemplo, eu fiz 38 anos, dia 7 de março. Eu não falo, se você perguntar quantos anos você tem, eu não vou falar para você que eu tenho 13.800 dias, que são 38 anos. Eu vou falar 38 anos, é muito mais rápido, né? É muito mais simples falar. Agora, Moisés ele pediu a Deus: Deus, me ensina a viver um dia de cada vez. Porque cada dia na Bíblia é como se fosse uma microvida. É como se fosse uma microvida. Tem uma manhã, né? Tem uma primavera, tem um bebezinho que nasce, que se acorda, todo bonzinho ali, bafudo, né? Você acorda ali. Então, aí, quer dizer, aí vem meio-dia, quer dizer, o sol tá pina, tipo um verão, agora tá quente. Aí tem a juventude, tem o calor, tem o almoço, aí tem o outono, né? Tem o entardecer, né? Tem a viração do dia. Jesus morreu na viração do dia, né? Ele morreu na hora, na cultura judaica, às 18 horas, é a viração do dia, que era o momento que Deus encontrava. E aí chega a noite, né? O inverno, agora está frio, o sol saiu, normalmente fica gelado. E o que a gente fala no final do dia, quando deita na cama cansado? Tô morto, não é isso? A gente morre, né? Quer dizer, a gente morre no final do dia, de um dia de trabalho, cansado. Então, cada dia é uma microvida. Cada dia tem os seus desafios. Paulo diz que nós devemos, em Efésios, nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, né? Os dias são difíceis. Jesus falou: basta o mal de cada dia.
Então, enquanto a gente estiver vivo, vai ter louça para lavar. Quer dizer, no mundo tereis aflições, existem os percalços de cada dia. Só que cada dia tem promessas de Deus. Por exemplo, ele ensinou a gente a orar o pão nosso de cada dia. Então, cada dia tem que pedir o pão de Deus daquele dia, né? Pedir a provisão do Senhor. A Bíblia fala das renovações. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia tem a misericórdia renova. Paulo fala, embora o meu exterior está desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Tem que pegar diariamente a cruz para seguir Jesus. Todo dia é dia de crucificar a carne. Todo dia é dia de vencer o pecado. Então a nossa vida é um debate diário, uma luta diária, mas que tem também a presença de Jesus todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez. Às vezes a gente vai imaginando uma coisa mirabolante. Jesus fala, não está na alçada de vocês. Uma coisa é fazer plano, outra coisa é ficar preocupado com amanhã. Façam planos para amanhã. Tiago fala, não digam, vou fazer isso, aquilo. Digam, se Deus quiser, eu vou fazer isso, aquilo. Quer dizer, escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Provérbios diz, consagre ao Senhor os seus planos, que eles serão bem-sucedidos. Deus é um Deus que planeja. Jesus falou, quem quer me seguir, primeiro senta, calcula o preço. Então a Bíblia fala de antecipar as coisas, de planejar. Então planejar é uma coisa. Paulo faz um plano em Romanos 15. No final da carta ele fala, olha, eu vou para Jerusalém, e depois de Jerusalém eu vou aí para Roma, e daí eu vou para a Espanha, e vocês vão me ajudar nessa viagem que eu vou para a Espanha. A viagem dele aconteceu, não do jeito que ele planejou, mas aconteceu. Ele foi preso, ele foi sob custódia para Roma, e não sabemos se foi para a Espanha ou não. Tem argumentos para todos os lados, se ele chegou depois na Espanha ou não. Mas que nem Paulo conseguia planejar, gente, imagina nós, né? Quer dizer, nem o apóstolo Paulo, que é a pessoa mais inteligente que todo mundo junto aqui, conseguiu fazer um plano perfeito. Mostra a nossa contingência. Provérbios 27, verso 1 diz, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, o que é mais prudente para nós? Planejar, mas lembrar que o coração do homem faz planos, plural, mas a resposta vem do Senhor, no singular. Né? O que vai acontecer não está no nosso controle, é uma pretensão. Cuidado, pode ter uma pitada de orgulho na ansiedade também, né? Por esse aspecto. Uma tentativa de controlar o que Jesus está falando. Olha, desiste de controlar. Pastor, tem uma coisa muito legal no livro, que quase todos aqui têm uma vida ministerial ativa. A vida ministerial ativa, ela nos dá uma visão de que, poxa, se é para Deus, eu tenho que fazer, porque é para Deus. E aí nós nos cobrimos dessas afirmações de, vamos lá, a gente precisa acordar cedo para estar lá na igreja, 8 horas da manhã, porque o trabalho precisa ser feito. E tem um ponto muito importante aqui do seu livro, que é sobre o não, e o poder do não. E até dentro de alguns tópicos que você fala sobre o não, e a força do não, e a eficiência do não, o dizer não às sobrecargas. E às vezes dentro da igreja, eu já aprendi isso de líderes, pastores, de que você não pode falar não para aquilo que vem, porque é para Jesus. Então, se eu preciso de você 5 horas da manhã, não importa se isso vai prejudicar a sua vida, seu casamento, os seus filhos, não importa. Você tem que estar aqui 5 horas da manhã, você precisa trabalhar, você precisa falar sim para tudo que aparecer dentro do ministério, da igreja. Então, você vai servir a ceia, você vai pegar o pãozinho no final, você vai limpar as cadeiras, você vai olhar o carro no estacionamento e você vai pregar também. Você tem que fazer tudo, senão você não é humilde. Então, o porquê o nosso olhar é tão viciado dessa forma, o porquê que tem essa cobrança e como nós aprendemos a falar não para esse tipo de coisa, para esse tipo de circunstância que nos aparece. A palavra não, em grego, significa não mesmo, não tem nenhum mistério, é não. Né? É a palavra que mais aparece nessa parte da ansiedade. Ele fala, né, não se preocupem, 3 vezes. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Verso 25, verso 31 e 34 de Mateus 6. Ele fala, as aves não plantam, não semeiam, não fazem nada e Deus cuida delas.
fala, então, basta a cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, tem limite para ser chato. Amém, queridos? Tem limite, né? O seu direito de ser chato começa quando começa o direito do outro ser chato. Amém, meus irmãos? Então, tem que revezar o ser chato. Então, não se pode servir a dois senhores. Então, não fiquem dizendo o que eu vou comer, não fiquem dizendo o que eu vou beber, não fiquem dizendo... Então, várias vezes aparece a palavra não. Então, isso, lendo muitas vezes o texto, isso chama atenção, né? Existem vários comandos proibitivos de Jesus no texto. E isso tem a ver com ansiedade. Aprender a dizer não para uma coisa é dizer sim para outra. Então, você tem que dizer sim para o descanso de Deus também. Que Deus é que falou para descansar. Jesus, em Mateus 23, denuncia os fariseus. Ele diz assim: vocês colocam jugos pesados nas pessoas que nem vocês são capazes de carregar. Então, realmente, às vezes, existe uma liderança religiosa que coloca um peso nas pessoas, um jugo que Jesus denuncia, um jugo opressor, um peso para controlar, para mandar naquelas pessoas. E Jesus fala: vocês são hipócritas, nem vocês conseguem carregar esse jugo que vocês estão colocando nos outros. E ele diz que o jugo dele, né, o jugo coloca nos animais de carga. Né? No Mateus 11, Jesus ele usa uma imagem de um animal de carga que está sobrecarregado, exausto e desorientado. Então, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse jugo pesado de vocês e colocar o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele nos chama para lançar sobre ele esses jugos. Pedro vai usar essa expressão: lance sobre o Senhor. É confiar em Deus. Existem 2 livros que eu cito na introdução também, importantíssimos da teologia, um protestante e um católico no século XX. Um de um autor católico, que é o von Balthasar, né? Hans von Balthasar, que chamou Cristão e a Ansiedade. Né? E outro do Paul Tillich, que também fala sobre a força de vencer a ansiedade. E assim, uma definição teológica de ansiedade poderia ser, baseado nesses escritos e tudo mais: a ansiedade é a crise da fé na providência divina. É a pessoa não crer que Deus tem providência, que Deus cuida, que Deus é o criador e sustentador. Por isso que ela não diz não, ela traz para si algo que Deus está falando que é com ele. Né? Então existe um paralelo da formiga e da ave. E isso também foi uma descoberta lendo muito. Eu escrevi um livro de formiga e quando eu fui estudar o da ave, eu percebi que é a mesma estrutura textual. Em Provérbios, Salomão fala: observe a formiga, reflita no seu caminho e seja sábio. E aí Jesus fala: observem as aves do céu. Então, um chama para olhar para a formiga, o outro chama para olhar para... Só que a formiga é para o preguiçoso e a ave é para o ansioso. Então, a formiga tem 3 coisas que ela não tem. Ela não tem chefe, ela não tem governante, ela não tem supervisor. E a ave tem 3 coisas que ela não faz. Ela não planta, ela não colhe, ela não armazena em celeiros. Contudo, a formiga junta o seu mantimento no verão, para ter na época da chuva. Contudo, o Pai Celestial alimenta as aves do céu. E termina com uma pergunta, os 2 textos. É muito legal, né? Termina: até quando vai ficar de braço cruzado, preguiçoso? Até quando vai ficar assim, homens de pequena fé? Né? Qual de vocês, por mais que trabalhe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Então, quando você está muito preguiçoso, olha para a formiga. Amém, preguiçoso? Olha para a formiga, né? Tem gente preguiçosa, tem gente encostada, tem gente que não quer trabalhar, tem gente que não está nem aí para nada. Então, você está precisando olhar para a formiga, né? Esse aqui é um pecado, né? A pessoa está roubando a energia de outra pessoa. Preguiça é causa de disciplina eclesiástica em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3. A gente fala muito de disciplina eclesiástica para pecado adultério, moral, que tem lá em Coríntios. A Bíblia fala sobre isso. Agora, pouco se fala de exortar o irmão que não quer trabalhar, o que não pode trabalhar por alguma questão, tem que ser ajudado, amado, assistido. O que não quer trabalhar tem que ser
exortado de acordo com o Novo Testamento. Paulo fala no final de Tito, ele diz assim: quanto aos nossos, que não sejam ociosos, mas que aprendam a se dedicar à boa obra. Então, são os extremos. Também não é essa coisa, a pessoa encostada nunca quer trabalhar. Jesus serviu, Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, a formiga fala sobre o extremo da preguiça. Só que aí tem a pessoa, como você disse, começa a trabalhar. Eu conheci um amigo meu, que ele foi estagiário comigo no escritório de advocacia. Esse cara espirrava de olho aberto, né? Era o cara, ele era assim, um dos maiores. Foi a primeira vez que eu trabalhei com workaholic de verdade. Assim, o cara, ele era uma coisa doentia. Você via que a vida dele, o Deus dele era o trabalho. O Deus dele era o trabalho. E a pessoa acha que assim ela depende dela. Deuteronômio 8 fala assim: nunca digam no coração de vocês, a minha força juntou essa riqueza. Mas vocês têm que dizer, o Senhor me deu a capacidade de adquirir riquezas. Então, eu acho que é esse equilíbrio, né? É esse equilíbrio de não ser preguiçoso, olha para a formiga, mas também de aprender a dizer não para o trabalho excessivo. O trabalho excessivo, eu concluo com isso, é a estratégia de Faraó escravizando os israelitas. Não tinha descanso. E Deus ele vai estabelecer o sábado. Deus ele fala que nem os animais deveriam trabalhar, até os animais de carga tinham o descanso deles. Olha só, né? Até é o primeiro texto que se tem notícia, que tem um código de santidade que inclui a criação como um todo. O ano do jubileu, a terra, a cada 7 anos, ela tinha que descansar, porque Deus estava ensinando o povo a ter fé. O povo ter fé. E o povo desobedecia, plantava no 7º ano, não acreditava que Deus iria sustentá-lo. É tão interessante. O maná tinha que ser colhido de manhã, não tinha? Podia guardar o maná para o dia seguinte, sim ou não? Mas na sexta-feira podia. Porque no sábado, Deus falou, no sábado, vocês podem guardar na sexta. Porque no sábado, até o milagre do maná, no sábado, na sexta-feira, caía 2 porções de maná. Caiu uma para a sexta-feira, caía uma para o sábado, que era para o povo aprender a repousar. Descansar. Descansar na Bíblia pode ser um símbolo de pecado, no caso de Jonas, no caso de pessoa que está dormindo de preguiça. Mas descansar é um sinal, por outro lado, em outra perspectiva, de fé. Me deito e logo adormeço, porque o Senhor me sustenta. Amém, queridos? Então, os Salmos fala isso. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Provérbios fala sobre isso. E Jesus, quando eu leio Jesus lá em Marcos, fala que ele deitou a cabeça num travesseiro no meio da tempestade. Dá quase para ouvir Jesus roncando ali, gente. Assim, é um texto muito aconchegante, né? Ele fala assim, que Jesus dormia com a cabeça sobre o travesseiro dele, né? E ele descansava, ele descansou em Deus. Então que, agora o pastor aqui, né, gente? Que essa graça de Deus esteja sobre a nossa vida, né? De descansar, de dizer não, aprender a criar esse espaço santo na família, na vida, no casamento, no relacionamento com os filhos, no corpo, parar. Tem hora que o corpo grita. Estava falando com os meninos aqui, tem hora que o corpo a gente vai trabalhando, é muita coisa, tem que parar. Né? Então, louvado seja Deus pela palavra de Deus. Muito bom. Gente, a gente colocou aqui para perguntas, se você quiser mandar, é só apontar o QR Code, você vai entrar no grupo aqui, pode mandar a sua pergunta, que nós temos pouco tempo para respondê-las, mas dá tempo de você mandar aí rapidinho. O que você falou aqui, eu acho, a Bíblia faz uma conexão e a gente acaba perdendo muito a relação que há entre trabalho, descanso e dádiva. A gente vê um Deus que chama o homem para o descanso, que convida o homem para descansar com ele. A gente vê a estratégia do faraó de aumentar o trabalho para controlar a taxa de natalidade. Quanto mais trabalho, menos tempo você tem para produzir vida. Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para você gerar algo que frutifica. E ter filhos era um propósito daquele mundo antigo. Ter filhos, passar o nome da minha família para frente e tudo mais, não tinha esse propósito. Então como que eu sufoco o seu propósito de produzir vida? Aumentando sua carga de trabalho. E aí Deus tira o povo do deserto e chama eles para um
descanso. E aí no deserto começa uma relação entre trabalho e dádiva, porque o pão cai do céu. Mas aí Deus fala, mas vocês vão lá e recolhem. E é trabalho, porque no sábado você não trabalha. Aí você chega na terra prometida, o maná acaba. Não acaba? O maná acabou. E agora? Agora vocês vão ter que cuidar da terra. Ah, então acabou a dádiva? Não, porque a terra também foi dada por Deus. Então a dádiva continua lá. Então existe uma relação entre o trabalho, a dádiva, o reconhecer que é Deus quem dá a força para o trabalhador, é Deus quem dá a nossa capacidade, é Deus que nos dá a terra para cultivar. Então a dádiva está presente. E quando a gente reconhece a dádiva, o trabalho e essa relação com o descanso, a gente descansa, a gente confia, a gente tem fé, e a gente repousa em Deus porque Ele é o Deus da dádiva e o Deus do descanso. Né? Então essa relação, a gente perde muito essa relação, porque a gente só fica no trabalho, trabalho, trabalho. Não tem espaço para descanso e nem para você enxergar a dádiva de Deus. Então a gente perde muito e deixa de produzir uma vida e deixa de desfrutar da vida. Eclesiastes vai falar que o comer e o beber é dom de Deus, o desfrutar do trabalho é dom de Deus. Você trabalha para você desfrutar, né? Para você aproveitar isso. E isso é graça, isso é dádiva de Deus. Né? E a gente acaba perdendo um pouco dessa relação, nessa vida de trabalho, trabalho, trabalho. Bom, ninguém mandou pergunta, então tá tudo certo. Mas essa questão da dádiva, posso falar só uma frase? Pode o John falar. Stott tem uma frase legal sobre isso, que ele diz assim: o trabalho não é consequência da queda, ele é consequência da criação. Tem gente que pensa que o trabalho foi uma consequência do pecado. Não, antes do pecado. Cultive o jardim, já existiu o trabalho. E o trabalho continua no céu. Gente, quem não gosta de trabalhar, não vá para o céu, tá? Quer dizer, do bom trabalho. Né? Porque fala lá no Apocalipse que os seus servos os servirão. Né? Então, no final, a gente nós vamos servir a Deus, trabalhar para o Senhor, louvar o Senhor. O mundo começa com um jardim e termina com uma cidade. Então tem trabalho rolando ali. Davi, chegaram algumas perguntas aqui. Deixa eu te fazer a primeira. Como você percebe a relação entre ansiedade e sua prática espiritual e como isso afeta a sua compreensão do propósito e significado da vida? Como você percebe a relação entre ansiedade e a sua prática, a sua vida espiritual e como isso afeta a sua compreensão do propósito e significado da vida? Excelente. O significado da vida e a ansiedade, ela é muito próximo, esses dois temas. Então, vou responder de modo pessoal mesmo, assim. Eu procuro sempre entender qual estação eu estou. Né? Deus fez um mundo com estações, dias e anos. Os luminares marcam estações, dias e anos. Então, primeira coisa, qual estação eu estou? Então, teve um período na adolescência que eu falei, cara, eu estou numa estação de estudar, de ir para a faculdade. No período que eu estava na faculdade, estou nessa estação. Então, eu hoje estou numa estação. Uma criança que agora está virando adolescente, Ana Maria, minha filha, que tem 11 anos. O casamento, as coisas que a gente tinha, já agora vai para 15 anos de casamento, então tem que dar uma renovada no enxoval. Eu estou terminando o meu doutorado na Faculdade de Direito da USP. Então, a primeira coisa, eu procuro entender qual que é a estação que eu estou. E não ficar ansioso por coisas de uma estação que não é a estação que eu estou vivendo. Eu acho que esse é um primeiro problema recorrente que eu vejo em muitos jovens agora, aconselhando no gabinete. Eu vejo a pessoa preocupada com uma coisa que é para daqui 3 estações da vida dela. Eu falei, cara, você está preocupado de resolver o mundo, você não arrumou sua cama ainda, sabe aquela coisa assim? Você dá um passo de cada... É o que Jesus falou, é um momento de cada vez. Jesus, são 3 décadas de anonimato. Por volta dos 30 anos ele foi batizado por João Batista, de acordo com Lucas. 3 décadas de anonimato. Cerca de 3 anos de ministério. Nenhum lugar fala que ele morreu com 33 anos, mas João menciona 3 Páscoas no ministério de Jesus. Então, foi aproximadamente 3 anos de ministério. Para salvar o mundo em 3 dias, que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Então, Jesus também, e às vezes a pessoa fica ansiosa por uma coisa de uma outra época. Então, viva... Eu gosto muito de planejar. No final do ano, há vários anos, mais de 80% das metas são alcançadas, que eu coloco diante de Deus, que eu oro, que eu me aconselho, que eu remodelo aquele plano, coloco diante de Deus. Não é tudo, mas é muito. Eu vejo que várias coisas acontecem, que eu vejo que são princípios bíblicos que eu procuro praticar. Então, sobre esse propósito da vida e ansiedade, eu teria a dizer isso para vocês. Entender qual estação você está,
colocar isso diante de Deus, apresentar isso diante de Deus e viver cada estação, bem vivido cada estação. E aí, questão de no dia a dia. Toda vez que a espiritualidade e a ansiedade, a primeira parte da pergunta, eu vejo que toda vez que eu estou ficando um pouco aflito, Jesus ficou aflito. Jesus, se você ler o texto do Getsemane, é um texto pesadíssimo. Jesus fala, a minha angústia é uma angústia até a minha alma está angustiada até a morte, Jesus fala. A minha alma está angustiada até a morte. Você vê que Jesus ele queria a companhia de outros 3 discípulos ali com ele, Pedro, Tiago, João, ali com ele. Quer dizer, então, toda vez que eu sinto essa fincada no coração, né, Paulo falou do dia mau. Paulo falou do dia mau. Quer dizer, um dia que você tem uma luta acima do normal, um dia que tem uma seta, um dia que acontece uma dívida impagável, acontece uma coisa, deu errado a colheita, né, veio uma ventania e estragou a minha colheita. As injustiças da vida, nem sempre o mais veloz vence a corrida, a gente vive num mundo injusto. Então, eu percebo que quando eu estou ficando ansioso, quando eu estou ficando assim, a única saída que eu conheço é ir para o quarto e despejar minha alma diante de Deus, né? Lançar sobre Ele a ansiedade, eu abro com Deus o coração. É aquela coisas que eu só falo com Deus. Eu não vou para a internet postar, eu não vou dar indireta para alguém, né? O movimento indiretas já, né? Teve diretas já, a atual geração é indiretas já, né? Então, campanha indireta já. Não, eu não vou dar indireta para ninguém. Eu não vou. Às vezes a pessoa até me machucou, mas aquela ansiedade não é regurgitar nela a dor. Eu falo com Deus, né? Eu lanço sobre Ele. E isso tem sido o único remédio espiritual que eu conheço, né? O poder da oração, que eu vejo em Jesus. Jesus ele levava para o Senhor, o Deus Pai, né? E ele orava na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Cumprindo o Salmo 22 ali. Então, que nem Ana que derrama sua alma, né? Derrama sua alma, né? Começo do livro de Samuel, maravilhoso aquele texto ali. A Ana profetiza, também jejuava com 84 anos de idade, ela já idosa ainda continuava orando. Lá no começo de Lucas fala da outra Ana, a Ana do Novo Testamento. Tem as 2 Anas que oram, é impressionante. Então, eu vejo isso, a ansiedade é um sinal, ela é, na verdade, muitas vezes um sintoma de uma outra coisa, né? Eu estou precisando. E a vida tem momentos difíceis. Paulo enfrentou, né? Ele conta as angústias dele, ele abre o coração várias vezes nas cartas dele. Por exemplo, um amigo de Paulo era Epafrodito. E no capítulo 2, 3 de Filipenses, ele fala assim, gente, quando Epafrodito ficou à beira da morte, eu orei assim, Deus, não deixa Epafrodito morrer, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Paulo fez uma oração extremamente egoísta aí, né? Extremamente egoísta. Ele não falou assim, Deus, deixa Epafrodito viver para que o teu reino cresça, né? Ele não falou isso. Deixa Epafrodito viver. Ele falou, Deus, não deixa Epafrodito morrer para que eu não caia numa depressão, para que eu não tenha uma tristeza que eu não vou ter capacidade. Eu preciso de Epafrodito, eu preciso da amizade dele, eu preciso do companheirismo dele. É muito bonito esse texto de Filipenses, mexe muito comigo. Falo, gente, Paulo precisava de Epafrodito, né? Imagina nós. É um clamor pessoal, né? Para um Deus pessoal. Então você vê que, né, a história da igreja mostra, né? O pastor John Piper tem um livro muito bonito chamado O Sorriso Escondido de Deus, que ele fala da dor da alma, né? Da ansiedade, da dor da alma de muitos homens de Deus e mulheres que marcaram a história que a gente não imagina. Charles Spurgeon, né? Quantos conhecem o Charles Spurgeon, grande pregador britânico no século XIX, um mestre, um príncipe dos pregadores, né? Ele tem a obra principal, mais conhecida dele entre pastores, chama Lições aos Meus Alunos. São 3 livros. Mas o capítulo mais lido, mais estudado, mais citado é o capítulo As Crises de Desânimo do Ministro. As crises de desânimo do ministro. Então, que as nossas ansiedades sejam lembretes também, para a nossa alma voltar para o Senhor, né? Sejam lembretes, sejam momentos onde nós possamos falar, não, eu preciso agora parar, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor para atravessar esse momento. Muito bom. Davi, já caminhando para o final, né, da nossa sala de estar aqui,
considerações práticas que você poderia dar para o ansioso hoje, para aquela pessoa que luta com a ansiedade do trabalho, a ansiedade da vida, a preocupação com amanhã? Que conselho prático você pode dar aqui para a gente já caminhar para o Em primeiro final? lugar, você não está sozinho. Essa é uma mentira que muitas vezes a ansiedade, ninguém gosta de mim. Não, aqui, ó, tem aqui o Ramon, tem uma equipe aqui no Vox. Você não está sozinho. Existem pessoas que estão dispostas a ajudar. Existe a igreja do Senhor, amém, queridos? Existem pessoas cheias de amor no coração. Às vezes você foi ferido. Não deixe uma experiência do passado influenciar as suas abençoadas amizades do presente e do futuro. Então esse é um primeiro ponto. É uma mentira que tem que ser derrubada. Você não está sozinho. Então procure ajuda. Procure ajuda na igreja, com ministérios voltados, às vezes, para essa questão. E procure todas as abordagens. Procura fazer, às vezes, um exame. Vai diminuir essa resistência. Às vezes, faz uma consulta num psiquiatra, pede ajuda. Tem irmãos que investem. Existe um pastor no Sul, amigão meu, é o Dr. Medeiros. Ele tem uma organização chamada Médicos com uma Missão. Tipo o Jocum, Jovens com uma Missão, dele é Médicos com uma Missão. Ele financia consultas do bolso. Ele reúne médicos. Ele financia o estudo de jovens que querem fazer medicina para ser missionários. Um cara de Deus. Eu quero dizer para você, não tem desculpa. Se você quiser, não tenho plano de saúde. Gente, nós estamos falando aqui entre irmãos, amém, queridos? A igreja, ela vai onde você às vezes nem imagina. Ela chega onde você nem imagina. Então, às vezes procura, faz uma consulta, né? Conversa com um pastor. Né? Às vezes você precisa realmente rever o ritmo alucinante da vida. Eu não posso me dar ao luxo de parar totalmente para pensar na vida. Eu sei, a vida é complicada. Tem a esposa, tem o filho, tem o marido, tem o trabalho que a irmã tem que fazer, que o irmão tem que fazer. Então, o que você pode fazer? Mas algum tempo você tem que ir encontrando na sua agenda. Peraí, eu não vou conseguir parar um mês. Eu não posso me dar ao luxo de parar um mês, uma semana. Mas eu posso meia hora por dia, eu posso me organizar para pensar um pouco e começa a colocar no papel. Peraí. No lugar você vai colocando onde você quer chegar, o que você quer da sua vida. Isso é bíblico, gente. Estou sintetizando aqui. Começa a anotar. Peraí, o que eu sonho, o que eu quero para a minha vida, o que as pessoas dizem sobre os meus talentos num lugar. E começa a anotar no outro lugar o que está te atormentando. É uma questão financeira, é uma questão da saúde, é uma questão dos relacionamentos, é uma página que eu não consigo virar. Você tem que ter maior nitidez da sua vida, onde você está e para onde você quer ir. Jesus é que ensinou isso. Eu sei de onde vim e para onde vou. Paulo fala assim, eu não luto como quem esmurra o ar, eu não estou brigando com o vento. Tem gente ansiosa que não sabe nem onde... Então, nem o que está socando. Nem o que está sofrendo. Então, faz um inventário do teu coração. Onde? Na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A fé cristã nos chama... Então, primeiro, você não está sozinho. Então, você tem ajuda para fazer isso. Segundo, faz um inventário da sua vida. O ideal, tira uma semana para você. Tira uma semana, um final de semana, um dia. Hoje eu vou desligar o telefone. Eu preciso examinar a minha vida com Deus. Não é autocrítica, não. É examinar a vida com Deus. Deus mostra para mim. Deus, às vezes, tem alguma escama. Várias vezes eu fiz orações assim, Deus, eu não estou entendendo isso com clareza. Aí eu fui orar, Deus, eu orava assim, Deus, tira as escamas da mentira dos meus olhos. E eu levantar da oração, percebendo uma pessoa, sabe, às vezes é uma coisa misteriosa, mística, né, sobrenatural. Deus responde orações, amém, queridos? E Deus mostrar para mim, Deus às vezes me dá uma sensibilidade. Olha, tipo, essa pessoa fica de olho, e aí eu vejo, realmente, olha, essa pessoa estava querendo me prejudicar a minha família. Então, coloque diante de Deus, coloque isso diante de Deus, porque não é também assim, hora que vai com uma oração não bíblica, uma oração como se a oração fosse um mero talismã, sabe? Como se a oração fosse um passe, um abracadabra. Na oração bíblica, oração é comunhão com o Senhor, amém, queridos? É um relacionamento, é orar sem cessar. É oração como a Bíblia ensina, estar na presença do Senhor, ler a palavra. Então eu penso que esses são os pontos de partida. Esses são os pontos de partida. Você não está sozinho, procure ajuda.
Tem coisas que a igreja é isso, é um ajudando o outro, aconselhando o outro, e você fazer um inventário real da sua vida, um inventário real. Pera, essa é a minha situação, e isso aqui é o que eu quero da minha vida. E aí você tem um ponto de partida para enfrentar. Peraí, eu fiz os exames. Eu estava contando para vocês no carro, né, falando com o Juninho, que eu senti umas pontadas no coração. Será que é coração? Só tem um jeito de saber, eu tenho que ir no cardiologista, eu tenho que ir. Aí não, era uma questão que eu estava com pressão alta, meu pai pertence, minha mãe, toda a família pertence. Eu falei, opa, então, mas já tira minhoca na cabeça. Tem gente que não para, não vai ver o que é. Então a ansiedade ela fica sorrateira ali o tempo inteiro, devorando a pessoa. Então o conselho final é esse, assim, você não está sozinho, faz um inventário, ou seja, leve isso a sério. Você não precisa ter um burnout para entender que você tem que cuidar de você. Entender que às vezes você vai precisar de uma ajuda. Deixe de ser o salvador do mundo. Seja curado essa noite da síndrome de salvador do mundo. Amém, queridos? Que o salvador do mundo tem nome. O nome dele é Jesus. Ele é o salvador. João Batista falou, eu não sou o Messias. Louvado seja Deus, né? Fala assim, eu não sou o Messias. Eu não sou o salvador do mundo. Jesus é que é o salvador do mundo. Eu preciso ter o tempo de trabalhar, o tempo de descansar. Então, apenas algumas palavras. E o que Jesus falou, né? Viver um dia de cada vez. Ter prioridades claras. O que você quer da vida? É isso que Jesus está perguntando. O corpo é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que o alimento. Você é mais importante que um passarinho. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, estabelecer prioridades corretas na vida. Dizer não é outra maneira. Dizer não para o trabalho, não. Às vezes a gente quer agradar pessoas e não quer agradar a Deus, né? Não é isso? Então, aprender a dizer não. São muitos, um conjunto de orientações, né? Então, que Deus nos guarde, Deus nos abençoe. E, mais uma vez, eu agradeço o carinho de vocês e a acolhida. E que Deus nos dê a paz dele, que excede a todo entendimento. Amém. Davi, sem palavras para te agradecer por ter aceitado o nosso convite, e a gente aprendeu demais aqui com você. Como a gente falou, não dá para esgotar tudo que o livro fala. Gente, que livraço, leia, medite, aprenda. Uma obra maravilhosa, parabéns pelo seu trabalho aqui, Davi, parabéns por todo esse empenho que você tem tido, e obrigado mesmo pela sua presença aqui. É uma honra o Vox aqui, como ministério, como Bíblica da Paz, te receber. Glória a Deus pela sua vida. Juninho, obrigado, viu? Alegria sempre sua. Buenão, você é bem-vindo aqui com a gente, viu, mano? Gente, comprem um livro, de verdade. É muito bom. Nós lemos o livro. Quanto que tá? 50. 50 reais. É um investimento. A gente chegou aqui, eu cheguei pro Juninho, eu falei, ô Juninho, tá ansioso, né? Aí ele pra mim, tá fazendo sentido aí? Eu falei, tá. Sou pai, a Kátia tá grávida. Então, a criança de 1 ano e meio, a Kátia grávida, não tem dinheiro. Meu Deus do céu, tô ansioso. E aí comecei a ler, Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, faça um investimento na sua vida. Para de ficar desesperado aí e Deus abençoe. Amém? Queridos, esse foi o Sala de Estar. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem vindo. Espero que vocês tenham sido abençoados com tudo que a gente falou aqui. E é isso aí. Amém? Fecha seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pelas tuas palavras, ensinos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos conduz por um caminho melhor, o Senhor nos conduz por um caminho de vida. Nós te pedimos, Pai, que troque a ansiedade pela esperança, pela confiança, pela fé, pelo amor, Pai. Que o Senhor arranque a ansiedade de nossos corações e nos ensine a confiar e a depender totalmente do Senhor, nos ensine a enxergar a dádiva do céu, nos ensine a desfrutar do descanso e da vida que o Senhor dá a nós, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco, nos instrua e nos ensine um caminho melhor para seguir, Pai, como o Senhor tem ensinado. Te agradecemos, leva-nos em paz, abençoa o nosso resto de semana e que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito e a graça do Deus vivo esteja com a igreja hoje e sempre. Amém.